Na semana que vem, dia 7, deverá ser decidido, enfim, pelo STF se haverá prisão ou não em segunda instância. O tema já ganhou as ruas. Observe esse vídeo do ministro Luiz Carlos Barroso, do Supremo Tribunal Federal, explicando a avalanche de recursos existentes nos tribunais. São tantas condenações, apelações, embargos e agravos que Barroso se diz constrangido. Não pude verificar no meu acervo os precedentes teratológicos que se multiplicam do abuso do direito de recorrer. Mas eu fui à pauta de hoje. E na pauta de hoje, o último processo é um processo da relatoria da ministra Rosa Weber. Quase que aleatoriamente, um processo criminal. E aqui, a hipótese, presidente, é de um crime de homicídio. Vinda a sentença de pronúncia, houve um recurso em sentido estrito. Posteriormente, houve a condenação pelo tribunal de júri e foi interposto um recurso de apelação. Mantida a decisão, foram interpostos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso especial. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foram interpostos novos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso extraordinário. Isso nós estamos falando de um homicídio ocorrido em 1991, que o Supremo está julgando em 2016. Porém, do recurso extraordinário, o ministro Elmar Galvão inadmitiu o extraordinário. Contra a sua decisão, foi interposto um agravo regimental. Foi desprovido pela primeira turma. E aí foram interpostos embargos declaratórios, igualmente desprovidos pela primeira turma. Desta decisão foram interpostos novos embargos de declaração. Rejeitados os embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência. E da decisão do ministro Gilmar Mendes, que inadmitiu os embargos de divergência, foi interposto agravo regimental. Não parece nem uma novela, parece uma comédia. E, em seguida, foram interpostos embargos de declaração, conhecidos como agravo regimental, aos quais a segunda turma negou provimento. Não obstante isso, nós estamos com embargos de declaração no plenário. Portanto, mais de uma dúzia de recursos, quase 2 dezenas de recursos, e, portanto, um homicídio cometido em 1991, até hoje, a sentença não transitou em julgado. Portanto, é impossível nós não reagirmos a isso, é impossível nós não nos sentirmos constrangidos com um sistema que permita esse tipo de descalabro. Que maravilha! É uma delícia ouvir o ministro Barroso do STF. Ele deixou bem claro como é que as coisas acontecem. Ele deixou bem claro, mas muito claro como acontece. É uma vergonha. A carga de recursos emoldura o quê? O quê? A impunidade. Como ele descreveu, como o ministro Barroso descreveu, referindo-se a um processo de 1991, alimentado por recursos, mantém até hoje, ou melhor, até 2016, quando foi gravado esse julgamento, um condenado livre. A prisão em segunda instância rompe com o sentimento de que, de repente, o crime compensa, sustentado inclusive pelas leis, as leis que permitem tudo isso. Um levantamento que eu solicitei para o Tribunal de Justiça sobre a situação em Santa Catarina dos mandados de prisão ativa, ou seja, prisão decorrente de sentença definitiva transitada em julgado, revela, vocês vão ver, revela uma situação assustadora. Aqui em Santa Catarina, o número é estarrecedor. Existem 5.433 mandados de prisão. 5.433, sendo 573 que tratam, esses 573 tratam de recaptura. Eu estou me referindo a trânsito em julgado, onde não há mais recursos,
Ou seja, tem 5.433 condenados em última instância soltos em Santa Catarina. Não querem prender em segunda instância, é a tendência, e não conseguem prender em última instância. E por quê? E por que não estão atrás das grades? As razões são múltiplas, entre elas a de que a polícia ainda não encontrou o condenado, ou ainda não foi atrás devido à falta de estrutura. Durma com essa. São mais de 5.000 pessoas que cometeram algum crime e foram condenadas e estão soltas aqui em Santa Catarina. Imagina no Brasil. Prisão em segunda instância é romper com a morosidade, é romper com a impunidade, é romper com a hipocrisia.